neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. A esperança do porvir. Ouvintes, oxalá que todos que cantam e usam o nome do Senhor levassem este nome mesmo em suas vidas, começando pelo seu batismo. Lembrem-se e guardem que Jesus não exigiu títulos, mas exigiu o nome. O nome deve ser usado no batismo. E tudo quanto nós fazemos aqui deve ser feito em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Peça o seu batismo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desta feita usando este nome, exigido por Jesus e obedecido pelos apóstolos, praticado pelos apóstolos, Senhor Jesus Cristo. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. São Paulo
está dizendo que Jesus aperfeiçoaria uma obra que ele começou. Ele não pode aperfeiçoar uma obra que outro comece. Muitos esperam que Jesus venha aperfeiçoar a obra que um credo começou, um dogma começou, uma denominação começou. Mas vocês podem ver que nunca houve aperfeiçoamento. A Bíblia é clara e ela nos mostra que Deus só pode se manter onde Ele começa e onde Ele pode chegar ao fim ali, naquele lugar, naquela pessoa. Você pode ver reis sendo abençoados, Deus começando com aquelas pessoas, mas Deus não terminou com elas. Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu quero que Ele seja o princípio e o fim da minha vida, do meu ministério. Não importa a maneira dramática, drástica que o meu ministério tenha no seu fim. O próprio Jesus sofreu uma morte escandalosa. Os apóstolos morreram de mortes horrorosas, tiveram fins horrorosos para a razão. Isto não importa. Importa, antes de tudo, sabermos se Cristo tem operado através de nós e se sua palavra tem sido anunciada conforme ela é. Mas vamos fixar nisto. Jesus só pode aperfeiçoar uma obra que ele tenha começado. Vamos ler novamente aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a boa obra da igreja lá em Jerusalém, com o cumprimento das profecias, da sua própria promessa. A pessoa de Jesus Cristo, o Espírito de verdade, o Espírito Santo Consolador, que o mundo não pôde conhecer, não pôde receber, mas os discípulos, os apóstolos eleitos, conheceram e receberam. Ele habitava com eles, mas logo estaria neles, estaria na igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Jesus Cristo na igreja. Muito bem, ali ele estava começando uma obra perfeita, mas ele a aperfeiçoaria até o seu dia, até o dia de Jesus Cristo, que João viu no Apocalipse. João diz que estava no dia do Senhor na ilha de Pátimos. Ele não está se referindo ao sábado, nem tampouco ao primeiro dia da semana, que deve ser respeitado como o dia da ressurreição de Cristo. Não resta dúvida, deixando de lado o nome domingo, que, sem dúvida alguma, é uma herança do paganismo. Mas foi a cristianização do paganismo, costumes dos verdadeiros cristãos, que aquele imperador tomou para fazer aquela mistura, aquele engano. Contudo, isto não significa que os cristãos não guardavam o primeiro dia da semana, não comemoravam aquele dia como dia da ressurreição. É o caso do crucifixo, da cruz. Quem usavam aquilo eram os cristãos primitivos. E para enganar, Constantino passou a usar a cruz. Aquela igreja falsa, aquela falsa vinha, logo tomou o crucifixo. Onde eles viram aquilo? Os cristãos verdadeiros que usavam. Eles se identificavam através de uma cruz. Eles carregavam uma cruz. Eles faziam o sinal da cruz no chão,
quando muito perseguidos que estavam e queriam se identificar um com o outro, então eles faziam um risco de cruz no chão e aquele outro já sabia do que se tratava. Ali estava um cristão. E o paganismo, o imperador Constantino, que no ano 325, o ano do Concílio de Nicéia, onde foi criadas 3 pessoas, porque também os pagãos tinham 3 pessoas, não é? Então, ele admitiu estas coisas e injetou estas coisas no paganismo, mas os verdadeiros cristãos não aceitaram. O Concílio de Nicéia foi composto de 3 classes de pessoas: verdadeiros cristãos, cristãos nominais e os pagãos. Os verdadeiros cristãos, quando deram por conta, eles não seguiram adiante com aquela farsa. Eles recuaram e por isso morreram, por isso foram sacrificados. Foi o anticristo do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, que quem não tem um profeta se engana com este cavalo branco até hoje, não é? Mas ele estava campeando, enganando, montado no cavalo branco. Depois que ele conseguiu, então o que ele fez? Passou para o cavalo vermelho e agora foi sangue, sangue, mas tudo isso importa no aperfeiçoamento da obra de Jesus Cristo. Muito bem, amados, vamos adiante. O profeta desta era dá muito valor à perfeição, porque a palavra de Deus exige a perfeição. Deus exige a perfeição. Nenhuma pessoa sem ser perfeita pode estar no rapto, pode estar no arrebatamento, pode entrar no reino dos céus. Mas isto é demais. É demais, sim, não resta dúvida. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Por isso nós precisamos de Deus em nós, para realizarmos o impossível, para alcançarmos o impossível. Eles foram a Jesus. Eles chegaram-se a Jesus através de muitos sacrifícios. Ela, que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos, perdendo a sua vida, coisa impossível para a medicina, foi alcançada em Jesus. A ressurreição da filha de Jairo, impossível para aqueles mensageiros da razão, da morte, foi alcançada por Jesus. A ressurreição de Lázaro, coisa impossível para Marta, apesar de crer na ressurreição, mas era impossível a sua ressurreição naquele dia, naquele momento, foi alcançada em Jesus. Oh, minha irmã, meu irmão, há muitos que estão incrédulos dentro da mensagem no tocante à fé perfeita, no tocante à perfeição. Irmão Brana, o profeta desta era, na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 258, ele diz: o entende você? Todos estes que morreram através das eras nos estão esperando e estão dependendo de nós. Então esta igreja Laodiceia tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. E ali estão aquelas almas debaixo do altar, esperando que esta igreja chegue à perfeição. Porém, quando Cristo em verdade vem, e você notará que esta igreja vai diminuindo mais e mais, e em verdade é muito mais estreito do que está aqui no desenho da estatura do varão perfeito, porque no fim chegará até como a ponta de uma agulha, e a igreja, sendo uma minoria, tem que chegar ao lugar onde seu ministério será da mesma classe que foi no princípio. Porque quando volta esta pedra coroadora, a pedra de coroa, as pirâmides têm uma pequena abertura onde se assenta a coroa. A pedra de coroa é Cristo.
A noiva deve já ter subido estes 7 degraus: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E o Espírito Santo está entre a pedra de coroa e sobre esta pirâmide de 7 degraus. Onde você está? Você está esperando o profeta voltar individualmente para te levar para ali? Ou a mensagem que ele pregou não te conduz a esse estado? Ao estado de fé, de virtude, de conhecimento, etc. Se a mensagem que o irmão Branham pregou não lhe tira do ridículo, não lhe tira da razão, não lhe tira destas coisas baixas, deste nível tão baixo, se ela não é suficiente para levar a águia filha para as alturas, então o que mais a levará? Na mensagem, o sinal, parágrafo 16, ele fala a mesma coisa, que eles estão aguardando pela nossa ressurreição. Inclusive, o próprio profeta, ele é um dos santos que dormem, é um dos que será ressuscitado com os santos, e ele aguarda com todos os santos a nossa perfeição. Irmão Branham tem pregado mensagens, deixou tudo pregado. A fé para o rapto está nas mensagens. Ele deixou pregada a mensagem da perfeição, para que, quando a pressão viesse sobre a noiva, ela tivesse este alimento suficiente para subir às alturas. Então dar-se-á a ressurreição, e logo tudo estará acontecendo. Vejam, ele começou a boa obra, por isso ele a aperfeiçoará. Ele que começou, não foi um homem, não foi um credo, não foi um dogma. Ele começou, ele a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mas São Paulo está se referindo a quem? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aquele, ele está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito Santo de verdade, que é a própria pessoa de Jesus Cristo em nós. Quem foi que começou a obra na igreja primitiva? Não é um homem em você, irmã. Não é uma pessoa em você. Não é um terceiro em você. Não é um segundo em você. Mas é aquele que começou a boa obra. Você diz: antes eu fumava e conheci o evangelho na denominação, deixei de fumar. Antes eu prostituía e conheci o evangelho na denominação e não prostituo mais. Antes eu roubava, antes eu bebia, e depois que eu conheci o evangelho na denominação, não fiz isto mais. Na verdade, ele começou a obra. Ele começou a obra, como a vida estava naquele caniço do trigo, naquele sistema. Então agora está na semente original. Ela não está mais no caniço, não está mais no sistema. A semente não pode ficar ali grudada naquele sistema, dizendo: não foi ela que me deu a vida, foi através dela que eu alcancei isto e aquilo, eu alcancei a seiva. Não, ela amadurece e sem pena alguma, pela própria obra da natureza, ela tem que sair dali, sair da palha para ir para o celeiro, porque a palha será queimada, a palha irá para o fogo, a semente somente irá para o celeiro. Se você é semente de trigo, você irá para o celeiro. Se você é apenas uma palha que encobre o trigo, você irá para o fogo. Você não pode, de maneira alguma, pensar em estar no arrebatamento, no rapto, se simplesmente tem se conduzido dentro de um sistema. Deus tem que lhe tirar para lhe aperfeiçoar. Deus tem arrancado você das garras do inimigo.
Não foi o homem que começou a boa obra de te libertar, foi o Espírito Santo, foi Cristo. Agora, se você não quer ir adiante, Ele vai, Ele lhe deixa ir, Ele prossegue com os seus, Ele prossegue com aqueles que têm aceitado e ouvido a sua voz para a perfeição através da palavra. Os apóstolos sofreram, e quando eles estavam pensando naturalmente que teria um fim aquele sofrimento, ele veio, na verdade. É que eles passaram, o fim veio através da morte, do desaparecimento físico. Mas qual foi o rastro que eles deixaram? Qual foi a doutrina que eles deixaram? Vejam, comece do Pentecostes e vá com os apóstolos até o fim. Veja se eles deixaram 3 pessoas impregnadas nas cabeças. Veja se eles deixaram batismo nos títulos impregnado na cabeça dos crentes. Analise a história e veja de onde nasceu isto. Mas tudo isto é começo. Vamos ver o fim. Vamos ver o curso. Paulo ensinando as mulheres, Paulo ensinando os homens, Paulo dando a condição dos obreiros, Paulo ensinando daqui, Paulo ensinando dali. Logo lá no fim ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Lá no deserto, muitos passaram pelo Mar Vermelho, muitos tomaram da água da rocha, mas não passaram por Jericó, não entraram na terra prometida. Quantos já passaram alguns anos pelo Mar Vermelho? Quantos já tomaram da água da vida, mas não quiseram ir adiante, estagnaram-se, organizaram-se, deram ouvido a Balaão, deram ouvido à doutrina de Balaão, e por isso têm se perecido, têm prostrado no deserto. Não, vamos adiante, não pare onde você está. Vamos, a fé perfeita, a estatura do varão perfeito. Oh, foi Cristo que começou a boa obra em mim, então Ele quer terminar, Ele quer fazer o acabamento. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor, e Ele quer fazer o acabamento da sua casa, do seu edifício. Ele começou no alicerce, Ele levantou as paredes, Ele agora está na fase do acabamento. E você vai aceitar isto? Ou então você deixará que o mundo orne sua vida? O mundo quer ornar a vida das pessoas como cristãs. Caim ornou o seu altar. Caim pôs o de melhor que ele tinha no altar para Deus. Não é o que o mundo está fazendo, mas esta não é a perfeição de Deus. A beleza do homem não é a beleza de Deus. A beleza da igreja é o caráter cristão. Abel não tinha beleza, Abel tinha a revelação. O sacrifício de Abel combinou com o plano de Deus, e ali estava, desde o princípio até o fim, o que causa a perfeição. Uma vida revelada, uma vida separada. Ó Deus eterno, te rogo pela tua graça, que o Espírito Santo termine, complete a obra da perfeição em cada ouvinte amado, e que haja salvação, que haja cura divina, que haja poder, Senhor, ao ouvir estas palavras. Em cada vida, Senhor, haja o poder de Deus manifestado em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor.
andar. Vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Andando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar. Vem-me, Senhor, guiar com tua santa mão a celestial mansão. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou.